Eu vivi o meu primeiro cancelamento midiático em Roraima. Eu fiz show em Boa Vista. Só estão falando disso, né, na internet. Eu senti que o Três Continentes me contaminou, porque é uma piada que eu nunca teria feito. Eu cheguei, primeira piada do show. Adorei a cidade de vocês, achei linda, me deu vontade de colonizar vocês. Ainda bem que eu não falei a terceira parte, que teria sido. Mas, aparentemente, os venezuelanos já fizeram isso. E a piada pegou muito mal, cara. Sério? Tem 4 sites de notícias com, tipo, 1000 comentários, volta nunca mais e tal. Você nunca mais vai voltar pra Roraima? Não vai. Você que é de Roraima. Não. Isso aí foi de aspas do Saiba diretor. que... Eu adoro Roraima. Eu gosto prefiro... muito de Roraima. Eu amo Roraima, mas as páginas de notícias de vocês falam muita fake news. Em qual país é mais difícil de fazer amizade de verdade? Não, angolano não te abraça. Não, mas abraçar a gente também abraça. Eu sei. De verdade, vamos supor. Eu vou dar pra você. Que isso, meu? Não, que isso? De graça? Você já teve amigo? Ainda tem que pagar? Paulo, você já teve amigo? De verdade? Sim. Não. Eu tenho um amigo falso. Você nunca teve Porque assim, eu acho que amigo de verdade tem que estar... Não é isso, não? Ué, ô Paulo, você tava de comer sem você saber, e é isso? É broderagem. Quer ser meu amigo? É a você quer broderagem. Não é Cara, possível, Eu não meu. sei, não é isso, não? Caramba, Paulo, vamos ser melhores amigos. Não. A gente não é meu amigo, não. A gente é amigo falso. Não sabe? tem nada a ver a amizade com dar. Tanto que eu sou muito amigo da minha esposa. Luna, casar, você gostava marido antes ou pai gostou primeiro? Eu namorar com ele. Porque pai custou. Paulo falou antes de casar, pai tem que aprovar. Muito antes. Muito antes. Muito. Não olhar a namorada ou a cara, não olhar nada. Ah, é? Porque antes, muito antes, acho 1500, 1050, 1950, acho. Essa altura, Antes. tava lá navio, eu. Não, essa altura. É agora, como? Galera, já não basta eu ser cancelado, não vamos... Sou eu que fiz a negociação. Puta, que errado. Fica pra ela, fala pra ela o que eu Tá muito errado. O programa acabou. Eu queria era saber por que fizeram um elevador no meio de Salvador, como se a cidade tivesse um andar superior. Será que construíram ele e esqueceram o resto do prédio? A resposta começa há muito tempo atrás, quando Salvador crescia cada vez mais. A cidade inchava sem parar e faltava um jeito fácil de se transportar. Salvador tem um desafio natural, cidade alta e baixa num desnível brutal, quase 60 metros separando o lugar, e subir aquilo tudo era difícil de encarar. Pra mover mercadoria até o alto do lugar, fizeram guindastes pra ajudar a levantar. Eram sistemas simples, mas davam direção, carregando peso ladeira acima na mão. Antônio de Lacerda deu a ideia quase irreal de fazer um elevador naquele local. Com apoio da Santa Casa começou a acontecer e Salvador ganhou a obra que mudou o seu viver. O primeiro elevador nasceu com ferro a brilhar, subia por vapor e água pra poder funcionar. Com mais de 60 metros foi um recorde mundial, o primeiro elevador urbano da história original. Mas o ferro sofria com a maresia do mar, corria depressa sem nem poder evitar, e o sistema a vapor exigia atenção, manutenção constante pra seguir em operação. Foi nos anos 20 que tudo veio mudar, a reforma criou o visual que vemos ao olhar. Usar a torre antiga e um vão de aço genial, ligando a nova torre num desenho monumental. Com a reforma ele ficou veloz, mais seguro que o antigo para levar todos nós. Agora elétrico e bem mais moderno, o elevador Lacerda virou um marco eterno. Hoje ele reina sobre Salvador inteira, marco eterno da engenharia brasileira, símbolo vivo da história dessa cidade, erguido com coragem, visão e vontade. E se você quiser dominar essa estrutura, siga a Oriente e ingresse no mercado da infraestrutura. Toque no primeiro link da bio e comece pelo nosso curso de terraplenagem. Pontos por enquanto para Jenny Alves. Vamos ao terceiro desafio de um total de 10. Você em casa está chocado, né? Eu também. Rapaz. Pequenos gênios, onde estamos? Vou chutar São Paulo. Silas.
Barreirinhas Maranhão, no Brasil. Barreirinhas Maranhão, no Brasil. Ainda que fosse São Luís, né? Capital. Você... Só, ele deve ter estudado nessa escola, porque não é possível. Ah, não, tem uma pista de pouso aqui, ó. Tem alguma coisa aqui embaixo, né? Sei lá o que é isso. Será que é Barreirinhas do Maranhão? Termina de abrir, vamos ver. Abre a imagem. Certa resposta, Barreirinhas Maranhão. É impressionante. Alô, Barreirinhas, alô, Maranhão. Vamos à quarta. Consegui o número de vocês, é do Ibama? Aham, eu tenho uma denúncia pra fazer aqui, da minha mãe. Isso, minha mãe tá mantendo um animal silvestre em cativeiro. Aham. Cauê! Ó, esse animal tem 25 anos já que tá com ela, né? Isso. Não, se trata de mim mesmo. Isso. Sabe por quê? Deixa eu explicar. Porque todo dia ela fala que eu sou uma anta. Então ela tá mantendo eu preso aqui. Eu achava que eu era ser humano, mas ela chama eu de... Para com isso, Cauê! Aí vocês vêm me buscar, que o meu sonho é andar naquela jaulinha que vocês põem o animal dentro pra fazer a reabilitação, tá? Porque ela me chama de anta aqui todo dia. Você sabia que existe uma cidade no Brasil onde carros e motos são proibidos e todo mundo se locomove de bicicleta? Essa é Afuá, no estado do Pará, também conhecida como a Cidade das Bicicletas. Está localizada no norte da ilha do Marajó, próxima à foz do rio Amazonas. A cidade surgiu a partir de comunidades ribeirinhas, instaladas em uma área baixa e alagável, onde o solo não permitia ruas convencionais de asfalto. A solução foi construir casas sobre palafitas, ligadas por passarelas elevadas de madeira. Por isso, veículos motorizados simplesmente não são viáveis. A bicicleta virou meio de transporte e ferramenta de trabalho, se adaptando aos mais diversos usos. Atualmente, o município tem cerca de 40 mil habitantes, e cerca de 75% da população urbana usa a bicicleta como principal meio de transporte. Sem ligações rodoviárias, a integração acontece quase exclusivamente por vias fluviais. As cidades próximas de Belém e Macapá funcionam como os principais polos de conexão regional. Você viveria em um lugar assim? Você conhece Virgínia? Neymar? Não. Não conhece Neymar? Não. Sério isso? Lula? Também não sabe. Não sabe Lula? Bolsonaro. Também não sabe. Celso Russomano? Sim. Eu sabia que ele ia saber. Cara, Celso Russomano, assim, a gente gosta muito dele. E a gente tem que pedir desculpa aqui publicamente, novamente. Eu errei, O que feio. você fez? Porque não tem garantia. Aí ele foi lá na tua loja? Eu falo assim, você tem que dar garantia e tem que pendurar meu quadro aqui. Ele falou isso? Sim. Tem que Vamos saber. chamar Celso Russomano Meu pra Deus, vir no meu Três Continentes? Celso Russomano e o angolano, porque o chinês tá fora. Bruna, só pra terminar, com garantia ou sem garantia? Eu garantia só até porta. Até a porta? A imensidão do Brasil resumida em uma placa. Já imaginou 572 quilômetros sem postos de abastecimento? Este trecho representa a distância entre os municípios de Careiro e Humaitá, no estado do Amazonas, e faz parte da rodovia BR-319, uma rodovia federal diagonal que inicia no município de Manaus, capital do Amazonas, e termina em Porto Velho, capital de Rondônia. Para se ter uma ideia, esse trecho sem postos é equivalente à distância entre Joinville, em Santa Catarina, e Campinas, em São Paulo. Em outro comparativo, representa quase a distância de carro entre o sul e o norte da Inglaterra. A BR-319 é a única rodovia que liga os estados do Amazonas e de Roraima a Rondônia e, consequentemente, ao restante do Brasil. Hoje é uma das piores e mais perigosas rodovias do país, tanto por sua péssima infraestrutura, principalmente no trecho do meio, quanto por seu isolamento. Pesquise a história da BR-319 e comente aqui. Você encararia esse trecho? نصيحة لشخصيتك. أنا ما غنيت خالد بدلت
روح القلب. لا كورة دكتور نضرب. ايوه صح خلاص. خلاص صالح. A Bíblia descreve pelo menos 3 comportamentos de pessoas que não vão ser salvas, que são interessantes. Fala da ira do Cordeiro em Apocalipse capítulo 6. Fala que quando ele vier, muitos vão gritar para as rochas e montanhas: caiam sobre nós e nos esconda da face de Deus, porque é grande a ira dele e ninguém pode suportar. Então alguns vão pedir a morte. Um segundo grupo, a Bíblia fala que vão chegar para Jesus e falar assim: Senhor, em teu nome eu fiz curas, eu fiz milagres. Jesus vai falar o seguinte: afastem de mim que eu não conheço nenhum de vocês. Você viu com uma posição de petulância diferente do primeiro. O primeiro já admitiu: tô ferrado mesmo, tô lascado, morre. O outro não, é aquele falso religioso. Mas peraí, senhor, não entendi, eu construí tantas igrejas, eu fiz milagres, eu não te conheço. E o terceiro grupo é aquele que Jesus vai falar o seguinte: saiam daqui porque eu tive fome e você não me deu de comer. Mateus capítulo 25. Eu tive sede, você não me deu de beber. Eu tive preso, você não foi me visitar. Ele falou: mas quando é que eu deixei de fazer isso? Toda vez que você negou isso para um dos meus pequeninos, você negou a mim. É um terceiro grupo. Então você tem o grupo daqueles que já admitem que estão ferrados mesmo. O grupo daqueles hipócritas que ainda são petulantes, falam: peraí, mas eu fui religioso. E o grupo daquele que é o anestesiado. É o porquê que no Antigo Testamento Deus não deixou ter sacerdotisas. Vamos colocar. Porque não existe pastora, existia sacerdotisa no Antigo Testamento. Pastor é uma coisa do Novo Testamento. Por uma razão muito simples. Quando você pega todas as religiões pagãs do entorno de Israel, isso inclusive é criticado por autores não bíblicos como Heródoto, por exemplo. Heródoto. Eram 100% dos casos prostitutas culticas, cultuais. As sacerdotisas eram prostitutas. A bem da verdade, alguns autores modernos não querem usar a expressão prostituta cultual para se referir às sacerdotisas do passado com o seguinte argumento: a prostituta cobra pelos serviços dela, e essas prostitutas não cobravam pelo serviço dela. Mas para mim é uma ingenuidade explicar isso, porque eram meninas que eram tiradas do lar, elas iam para o templo, elas tinham que ficar ali até que os homens viessem, e aquele homem não pagava para ela, mas ele pagava para o templo, para a manutenção do templo. Aconteceu isso demais com o templo de Afrodite, por exemplo. Tá certo? Então, como as sacerdotisas eram sempre sacerdotisas prostitutas, se Deus liberasse sacerdotisas dentro de Israel, corria o risco de Israel também prostituir as mulheres. Entendeu? Então, assim, para aquele contexto, tinha coisas que Deus deixava que Israel tivesse como o mundo pagão. Por exemplo, os pagãos sacrifício de animal, Israel também tinha. Os pagãos tinham templo, Israel também tinha. Os pagãos tinham sacerdotisa, Israel não vai ter. Os pagãos tinham ídolos, imagens, Israel não vai ter. Então Deus proibiu Israel de ter sacerdotisas por essa razão. O que é que Paulo falou, essa passagem tão emblemática? Vamos lembrar que Paulo estava lidando com a cidade de Corinto. E eu gosto de explicar muito isso dentro. Eu dou uma aula de 2 horas dentro de Corinto. Eu dei uma aula agora para um grupo em Corinto, nessa viagem que eu estava. Passei um sábado inteiro em Corinto, explicando toda a carta de Paulo, porque ele falou. No topo de Corinto ali, no topo, tinha o templo da deusa Afrodite. Tinha 1000 prostitutas que não ficavam no templo, ficavam na cidade seduzindo os homens para ter dinheiro para o templo. E a deusa Afrodite é a deusa do amor. O amor promíscuo, o amor sexual erotizado, aquela coisa toda. Por isso que Paulo vai escrever todo um poema sobre o amor em 1 Coríntios 13. E havia muitas sacerdotisas que elas se prostituíam e previam o futuro. Tá certo? E muitas dessas mulheres acabavam assim, as igrejas, as religiões mais conservadoras, como a sinagoga, não deixavam as mulheres falarem, porque essas sacerdotisas de Afrodite, elas dominavam o culto, elas entravam em transe, muitas vezes transe, elas ficavam
êxtase, sabe? Começavam a falar e ninguém mais falava. Então, olha o que Paulo falou assim. Ele falou assim, eu proíbo as mulheres de falar. Olha como é que ele está o texto dele. Não permite que a mulher na igreja não fale nada, porque lhes é proibido. Paulo não estava falando assim, porque o Senhor assim ordenou. Ele estava falando uma situação típica. Seria a mesma coisa, eu quero só que vocês me dêem um feedback, se está sendo clara a minha resposta. De eu falar assim, não dirija com 17 anos, não permita que os jovens de 17 anos dirijam carro, porque lhes é proibido. Se eu estou falando isso, é porque eu estou numa realidade brasileira que você não pode dirigir carro antes de 18 anos. Aí daqui a 2000 anos, alguém com a mentalidade americana, que já pode dirigir a partir dos 16, fala assim, que absurdo, Rodrigo proibiu os jovens de dirigir. Não, eu estou falando de uma situação daqui do Brasil, que os jovens não devem dirigir porque é contra a lei. Então eu falo assim, Igor, não deixe os jovens dirigirem, porque isso é proibido para eles, vai dar problema. Então Paulo na igreja falou assim, não permitam que as mulheres falem porque lhes é proibido. Agora a prova maior, que essa não era uma sanção para toda a igreja, está no fato de que Paulo tinha entre os contribuintes dele, Áquila e Priscila, Lígia. E Lígia e Priscila eram mestras nas igrejas. Elas eram líderes de igreja. A carta de João, o apóstolo João, a segunda ou terceira carta dele, ele fala o seguinte, a eleita, amada senhora. Ele está dirigindo a uma líder de igreja. Tá certo? Então, ali é uma situação específica de Corinto, que eu ignoro a coisa e pego por toda a Bíblia. E se a Bíblia realmente proíbe a mulher de atuar, então nós temos um problema muito sério, porque se Paulo proibiu as mulheres de falarem na igreja, o que eu faço com Lídia? O que eu faço com Priscila? O que eu faço com Maria Madalena? Que Maria Madalena, ela se assentava aos pés do Senhor, quando Marta estava brigando, e essa expressão idiomática, se sentar aos pés, é para aprender como discípulo. Paulo se sentava aos pés de Gamaliel. Então Maria Madalena tinha um status de discípula de Jesus. Foi a primeira a ver o Senhor ressuscitado e foi noticiar isso aí. Então eu acho muito perigoso, por um lado, aqueles que acusam a Bíblia de machismo por tirarem a Bíblia fora de contexto, e aqueles que, para talvez ler a Bíblia fora de contexto, querem impor à Bíblia uma política que não lhe diz respeito. Esse ano é o que a gente menos vai ter mulher grávida, viu? Não tem condições, não. Pelo amor de Deus. Cada marra de homem, um agarrado com o outro, que eu pensava que era briga, eu olhava direitinho, não. Oxê. Do outro lado era só as mulheres tristes, rapaz. Tudo já se entregue. Aquelas latinhas de... Boa tarde, Fran. Fran? Ei, tu mandou pro programa errado. Rolando. Ei, isso aqui é a hora do povo. Não entendi como é. Mandou, a mensagem foi pro programa errado. Bora ler aqui. Já mandou, né, Romualdo? Bora ler. Deixa eu ler, Romualdo. Manda um alô pra nós, aqui no bairro Luiz Castro, Travessa Nova Vida. Estamos todos ligados no programa. Uma maravilha. Mais uma vez, boa tarde. Quero mandar um abraço a todos vocês aí do programa. Maravilhoso. Obrigada. Agora eu não sei se vocês estão falando desse programa. É raro que o nome da apresentadora, não foi? Terra, né? Eu tava mandando um ano podendo passar a raiva, eu tô acho que eu tenho que passar mais 2 vezes lá também, e ela mais 2 vezes que tá dele lá dentro de como foi o de de cachorro foi pra comprar. Mandar eu também lá e pronto. Botar a placa lá vai lá. Ah, que bala lá. Que direto, tem onde tá, porque eu não sei se grava no celular, gravar lá de 2 anos lá de comprar,
Mas quantos anos você tá aqui? 15 anos já. 15 anos? Ele vai ser 15 anos? eu, mano. Eu vivo sempre no Ceará. É porque é só burro, mas fala porque é ruim. Só é morar mais é Ceará, mas morar mais é Ceará. Antes de ligar as câmeras, o Paulo tava imitando o sotaque do Alex falando português. Tenta imitar esse sotaque. Deixa eu lhe dizer que o bagulho é o seguinte. Coisa não é difícil se dizer, né? Tu entende, pai Dora. Mais uma, I entendo. Você consegue imitar o sotaque paulistano? Fala assim. E aí, parça? Tamo junto? Cara, tá ligado? O bagulho aí fica louco, hein, pô? Não, por isso é pouquinho fala, pouquinho. Entendeu? Para isso tá fala. Ô, João, tá tirando, pô. Aqui em São Paulo, sempre que você tiver pra cumprimentar alguém no mercado, chega aí e fala, e aí, João, tudo bem? Fala isso pra ele. Só vai. E aí, João, tudo bem? Isso. Tá tudo bem? Isso. Tá bem, né? Tá bem. Isso. Ô, Batista, eu acabei de entender, ouvindo os caras, por que a gente consegue uma carreira no Brasil? Porque é muito engraçado, engraçado, dois né? estrangeiros falando esse tipo de coisa. Na França, os jovens tomam mais banho que os velhos. A geração do meu pai, do meu avô, Esses do nem meu tomam bisavô, banho. esses tomavam pouco banho. Era quê? coisa de... tem muitas explicações. Economizar água? Porco. Obrigado. Igual o palmeirense. Você que é palmeirense. Isso, a gente também não toma banho. Primeiro que a água sempre foi mais cara, né? A França e a Europa não é um continente onde a água é abundante igual no Brasil. Aí tem a história. Durante a guerra tinha racionamento de água, né? Os recursos eram muito escassos. Aí tem também que os prédios foram construídos, às vezes, com um banheiro só no andar. Então os moradores dividiam. E aí ainda tem a coisa que no passado passava doenças à água e as pessoas tinham muito medo. E você adiciona um outro fator, que é que as pessoas simplesmente acostumaram com um pouco de cheiro corporal. Porque cheiro é uma coisa muito cultural. Por exemplo, tem gente que gosta de cheiro de gasolina. Cheiro de gasolina é melhor que cheiro de suor, por exemplo. Então, adoro. Sim, né? Todo mundo falou sim. Pô, mas isso é muito cultural, desculpa, velho. Tem uma regra da vida, uma lei da vida. Eu, particularmente, sou um cara que gosta de respeitar as tradições. Você não toma banho. Tô zoando, eu tomo uma vez por dia. Posso falar? O Batista outro dia me mandou no WhatsApp, eu te amo, do nada. Fala! Vou ser sincero, é muito difícil para um africano se abrir, conversar. E quando eu falo eu te amo pro Maurício, é porque aí já tem uma confiança muito grande. Você deixaria a sua carteira com o Maurício? Nunca pra ontem. Pra quê, filho? Confiar você pode, mas confiar... Eu vou roubar você, Batista. Então, aí tá a questão. Por que ele vai roubar minha profissão? Eu é quem roubo? Hoje eu sou ladrão. Que isso, não. Aí, tá vendo? Aí, ó. Aspas do Batista. Não. Vai, Enzo. Não, sabes o porquê que eu falo isso? Vou ser sincero aqui. É o seguinte, quando eu faço essas piadas, é porque na maioria das vezes, quem é mais isso que vocês falam, são nós mesmos, meu. E nós estamos na liberdade. Quer mais o quê? Um termo que eu não gosto de usar, porque... é meio chato. Eu não tô entendendo onde o Batista tá indo pra um lugar muito perigoso, Batista. Não é. O achismo foi feito pra isso, 3 continentes foi feito pra isso, que é pra nós ter liberdade de falar as coisas. Acorda, cara! No final ele deu uma... Enzo foi embora. Tá no Porta dos Fundos agora.